Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Direito Eleitoral do curso Estratégia e nós vamos dar sequência às nossas videoaulas. Para a aula de hoje nós veremos os seguintes assuntos. Estudaremos a competência legislativa em matéria eleitoral, veremos rapidamente a questão da medida provisória, possibilidade ou não da medida provisória eleitoral, analisaremos também a questão das consultas eleitorais e, na sequência, por fim, trataremos do assunto noções de teoria geral do Estado. Em relação a esses assuntos, pessoal, por vezes nós encontramos questões de provas bem pontuais, que elas vão perguntar para você: é possível ou não é possível uma medida provisória em matéria eleitoral? Outro aspecto, no que tange à competência eleitoral, ela é uma competência privativa ou ela é uma competência exclusiva? São assuntos simples, porém possuem importância para fins de prova. Vamos lá, pessoal. Em relação à competência legislativa eleitoral, compete legislar sobre direito eleitoral, é uma competência privativa. Trata-se de competência privativa da União. Aqui nós temos que ter cuidado, pessoal, porque algumas questões de prova colocam como competência exclusiva ou como competência concorrente. Está errado, não pode. A competência ela é privativa. De acordo com o artigo 22(1) da Constituição, compete privativamente à União, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual e sobre direito eleitoral. Em direito constitucional, estuda-se que a competência privativa, ela caracteriza-se pela possibilidade de delegação. Embora isso não ocorra efetivamente, precisaria, na verdade, que o Congresso Nacional editasse uma lei complementar possibilitando que os Estados-membros legislassem também algumas questões específicas sobre o direito eleitoral. Nós não temos na prática nenhuma lei complementar nesse sentido. De toda forma, nós devemos memorizar que teoricamente seria possível a edição de uma lei complementar específica, permitindo que os Estados-membros legislassem sobre matéria eleitoral. Voltemos aos slides. Que é a questão do artigo 22, parágrafo único da Constituição, que ele permite a delegação da União para legislar sobre questões específicas, sobre questões específicas, desde que autorizado por lei complementar. Portanto, pessoal, o mais importante para nós aqui é lembrar que a competência ela é privativa da União, Sigamos, pessoal. Com relação à medida provisória, esse é um assunto que esse é um tema que tem aparecido em provas com uma certa frequência. Discute-se se é possível a edição pelo presidente da República de medida provisória de caráter eleitoral. Nós vimos que as leis eleitorais elas são editadas em regra pelo Congresso Nacional, Eles editam essas leis porque eles que vão poder estabelecer, por dada a regra de competência, eles que vão estabelecer direitos e fixar deveres em relação à temática de direito eleitoral. Contudo, nosso sistema legislativo como um todo, o presidente da República poderá, em determinadas situações de urgência, de situações específicas, editar medidas provisórias. Entretanto, em relação à matéria eleitoral, a Constituição é clara em estabelecer que não é possível medida provisória de caráter eleitoral. Vejamos no slide. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, estabelece que é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral. Então, pessoal, é importante nós memorizarmos que medida provisória, ok? Nós veda-se que elas tratem sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Ok? Lembrar disso, pessoal. É pontual, porém bastante importante. Na sequência, nós vamos tratar a respeito das consultas. Em relação à consulta, ela envolve uma função específica atribuída à Justiça Eleitoral. Tanto o TRE quanto o TSE, eles detêm a função consultiva. Vejamos o que é essa função. As consultas consistem na atribuição conferida ao TRE e ao TSE para responder a questionamentos feitos por autoridades competentes desde que é importante, desde que não se refira a um caso concreto. Tá? Pessoal, a função consultiva, ela existe com a finalidade de conferir uma estabilidade e maior segurança ao processo eleitoral propriamente. Assim, determinadas autoridades, que nós veremos na sequência, elas podem vir até o TRE ou ao TSE e formular uma consulta pedindo que o TSE se posicione em relação àquela matéria. Ele não vai poder analisar um caso concreto propriamente, senão teríamos aí uma forma de antecipar um julgamento de um processo judicial. Contudo, é possível que o partido tenha dúvida a respeito da aplicabilidade ou interpretação de alguma norma eleitoral, ou até mesmo de alguma resolução do TRE ou do TSE, e ele formule o pedido para que ele haja de acordo com a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral, e não desvirtue ou não aplique incorretamente a lei e isso possa gerar maiores consequências. Dessa forma, as consultas constituem uma forma preventiva de orientação pelo TRE e pelo TSE, a fim de conferir uma maior regularidade ao processo eleitoral como um todo. Em relação à competência da função consultiva, nós temos lá no Código Eleitoral um dispositivo que atribui competência tanto ao TRE quanto ao TSE. Vejamos inicialmente a competência do TSE. Em relação ao TSE, nós temos o artigo 23, inciso 12 do Código Eleitoral. Compete privativamente ao Tribunal Superior responder em matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal, né, ou órgão nacional de partido político. Pessoal, em relação ao TSE, as consultas, por exemplo, um exemplo de autoridade com jurisdição federal seria um senador da República ou um deputado federal. Órgão nacional de partido, né? Qualquer um dos partidos que tenham sido regularmente registrados perante o TSE poderão também formular consultas perante o TSE.
em relação ao TRE, nós temos a competência fixada no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral. Vejamos, compete ao TRE, ainda privativamente, aos tribunais regionais responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Pessoal, olhem aqui uma pequena diferença que para fins de prova poderá ser significativa. Autoridade pública ou partido político, ok? Então, em relação a lá no TSE, em relação ao TSE, nós tínhamos órgão nacional de partido. Aqui, em relação ao TRE, nós temos partido político tão somente. É a mesma coisa, entretanto, a literalidade é muito importante para determinadas bancas. E aqui nós temos que a consulta poderá ser formada por qualquer autoridade pública. Aqui abrange, pode ser um prefeito, né? Um prefeito. Note que o prefeito não tem jurisdição federal, né? Ele não poderá formular uma consulta ao TSE, entretanto, poderá formulá-la ao TRE. Um deputado estadual, entre outros. Ok, pessoal? Ainda em relação às consultas, elas não podem se referir a casos concretos, conforme nós mencionamos, né? Seria uma forma de antecipação de julgamento dos processos judiciais eleitorais. As consultas constituem efetivamente uma fonte interpretativa, né? Elas se prestam a interpretar as normas eleitorais. Aqui, em relação às fontes, ao caráter interpretativo, nós podemos, portanto, desse modo, associar as consultas às fontes materiais, associar as consultas às fontes materiais do direito eleitoral. Nós vimos que nós temos a classificação de fontes materiais e de fontes formais. Uma consulta, por exemplo, formulada reiteradamente aos tribunais regionais e ao TSE, pode indicar necessidade de alteração da legislação eleitoral, ok? Portanto, as fontes do direito eleitoral possuem caráter material. Okay? Além disso, as consultas têm por finalidade orientar as partes, né, a fim de evitar surpresas ou para saber qual que é a orientação do TSE em relação a determinadas matérias, e não possui caráter vinculante. O que é isso, pessoal? As consultas não possuem caráter vinculante, ou seja, uma determinada consulta poderá ser formulada e, eventualmente, no julgamento de algum processo judicial, o Tribunal Regional Eleitoral ou o próprio TSE poderá entender de forma diferente do que ele entendeu em relação à consulta. Até porque a consulta, como nós vimos, ela tem um caráter abstrato, ela se presta a interpretar a legislação. Num caso concreto, são envolvidos outros aspectos que não são considerados na consulta. Então, uma vez formulada uma resposta de consulta pelo TSE ou pelo TRE, ele não precisa necessariamente segui-la num processo judicial. Perfeito? Por fim, aqui a gente insiste novamente na importância da distinção, se há alguma diferença, entre a competência consultiva do TRE e a do TSE. Existe sim, pessoal. A diferença está em relação às autoridades que poderão formulá-la. Vejamos. As consultas formuladas pelo TSE, elas poderão ser formuladas por autoridade com jurisdição federal ou por órgão nacional de partido político. Órgão nacional de partido político. Já as consultas formuladas pelo TRE, elas podem ser apresentadas por autoridade pública ou por partido político. Em que pese aqui em relação ao órgão nacional e partido político, os conceitos sejam bastante próximos, para fins de prova,
em que se cobra a literalidade, é importante a gente memorizar a distinção. Tá? Para finalizar o assunto relativo às consultas em matéria eleitoral, nós vamos trazer um exemplo de uma consulta formulada ao TSE. Vejamos lá, pessoal. Um senador da República formulou a seguinte consulta. Aplicar-se-á a Lei Federal 12.891 de 2013 para as eleições gerais de 2014? Em seguida, em caso afirmativo, esta lei será totalmente ou parcialmente aplicada. No caso de parcial aplicação para as eleições gerais de 2014, quais serão os dispositivos que valerão para o ano que vem? Em resposta a essa consulta, o TSE se pronunciou. Consulta. A aplicabilidade da Lei 12.891 de 2013 às eleições de 2014. Princípio da anterioridade eleitoral. Resposta negativa à primeira indagação, prejudicadas as demais. O que disse o TSE? O TSE mencionou que essa lei aqui, 12.891 de 2013, que é uma das leis da mini-reforma eleitoral, elas não se aplicam às eleições de 2014, razão pela qual restam prejudicados, inclusive, os demais questionamentos. Esse foi um posicionamento no qual o TSE orientou as partes quanto à aplicação das alterações decorrentes da mini-reforma eleitoral. Na verdade, disse aqui, nada mais fez o TSE dizer aqui que as alterações que houveram, por exemplo, em relação à propaganda eleitoral, elas não se aplicaram à eleição de 2014, porque devem observar o princípio da anterioridade eleitoral que nós estudaremos adiante, pessoal. Dessa forma, pessoal, nós encerramos essa aula, nós vimos a questão da medida provisória eleitoral e analisamos as consultas. Até a próxima, pessoal.